Na Inglaterra, durante o século XVIII, surgiu uma nova forma de produção de mercadorias, que utilizava máquinas e empregava trabalhadores assalariados. Esse processo teve enormes impactos sociais, econômicos e culturais, e foi chamado de Revolução Industrial. A partir do século XIX, as transformações da Revolução Industrial se espalharam por outros países. No entanto, elas não ocorreram ao mesmo tempo e com o mesmo ritmo em todos os lugares. Uma série de condições favoreceu o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Vou destacar algumas delas aqui. A concentração de riquezas entre os séculos XVI e XVIII, os ingleses acumularam capital por meio da exploração das colônias britânicas e da expansão do comércio de produtos manufaturados para novos mercados na África, Ásia e América. Além disso, a burguesia inglesa teve grandes lucros com o tráfico de escravizados. A abundância de mão de obra, a população das cidades cresceu devido à migração de camponeses para áreas urbanas. As terras de uso comum, onde os camponeses produziam seu sustento, foram cercadas e transformadas em propriedades privadas, voltadas para a produção de lã e outras mercadorias. Esse processo, chamado de cercamento, começou no século XV e, aos poucos, se intensificou a disponibilidade de recursos naturais. Existiam ricas jazidas de ferro e de carvão mineral na Inglaterra. Esses recursos foram necessários para a construção e manutenção das máquinas industriais. Outro motivo, a estabilidade política. A partir da Revolução Gloriosa de 1689, o desenvolvimento econômico passou a ser um dos principais objetivos do governo inglês. A Revolução Industrial é marcada pelo desenvolvimento das máquinas em substituição ao trabalho manual. As maquinofaturas, antes delas, as principais formas de produção de mercadorias eram o artesanato e a manufatura. Vou aqui destacar as principais características de cada sistema. No artesanato, os objetos são produzidos à mão, com o auxílio de ferramentas. O artesão costumava trabalhar em uma oficina, onde podia controlar as diversas fases da produção, administrando seu próprio tempo. Segundo o economista Adam Smith, por exemplo, um artesão que fazia alfinetes em uma oficina executava diversas tarefas como endireitar o arame, cortá-lo, afiar uma das pontas, colocar a cabeça do alfinete na outra e dar o polimento final. Além disso, muitos artesãos eram donos da matéria-prima, da oficina e das ferramentas. Entre os artesãos destacavam-se tecelões, ourives, carpinteiros, sapateiros, ferreiros, entre outros. Com a expansão marítima, houve a conquista de novos mercados na África, Ásia e América. Para entender esses mercados e aumentar a produção, comerciantes europeus reuniram vários artesãos em grandes oficinas, chamadas de manufaturas. Essas oficinas foram implantadas um modelo de divisão do trabalho e de produção em série. Cada artesão executava uma tarefa específica, sob a supervisão de um chefe. Ao realizarem sempre a mesma tarefa, os trabalhadores se tornavam mais ágeis, o que aumentou a produção. Porém, a maioria deles deixou de conhecer o conjunto do processo produtivo.
Voltando ao exemplo de Adam Smith, em uma manufatura de alfinetes, cada artesão realizava uma tarefa. Uma pessoa puxava o arame, outra o endireitava, uma terceira o cortava, a quarta afiava uma ponta, a quinta colocava a cabeça do alfinete e a sexta dava o polimento final. Os ingleses dominaram mercados em vários continentes com a venda de seus produtos. Antes da Revolução Industrial, os produtos manufaturados representavam cerca de 50% das exportações inglesas. Essa forma de produção aprofundou a divisão do trabalho e a produção em série. Na maquinofatura, predominou o uso de máquinas industriais e fábricas onde trabalham empregados assalariados. O sistema também tornou nítida a distância entre dois grupos sociais: a burguesia, que eram os donos das matérias-primas, das máquinas e das fábricas, e o proletariado, que são os operários. Vendiam sua força de trabalho em troca de um salário. A invenção de novas máquinas industriais foi patrocinada pela burguesia e por alguns governos e aceleraram ainda mais o ritmo de produção. Apesar dessas mudanças nas formas de produção, o artesanato continuou a existir. É o caso do artesanato de objetos de decoração, alguns tipos de roupa e de móveis. Os historiadores costumam dividir o processo da Revolução Industrial em três grandes momentos. Entre os séculos XVIII e XIX, ocorreu um processo chamado de Primeira Revolução Industrial. Nesse período, a industrialização ficou mais concentrada na Inglaterra, onde houve um crescimento acentuado da indústria têxtil, da mineração e da metalurgia. Um dos marcos da Primeira Revolução Industrial foi a invenção do luthier mecânico, capaz de fabricar tecidos de lã e de algodão. Utilizava-se, sobretudo, a lã produzida na Inglaterra e o algodão produzido nas colônias britânicas da América e da Ásia. A partir da invenção do motor a vapor de James Watt, em 1769, a capacidade de produção aumentou bastante. As máquinas a vapor eram feitas de ferro e abastecidas por carvão mineral, o que estimulou o desenvolvimento da metalurgia e da mineração. No começo do século XIX, foram criados o navio e a locomotiva a vapor. Essas máquinas diminuíram o tempo das viagens. O percurso entre as cidades de Londres e Glasgow, na Escócia, que levava 12 dias a cavalo no século XVIII, passou a ser feito em 2 dias e meio de trem. A partir de meados do século XIX, ocorreu a Segunda Revolução Industrial. Nesse momento, a industrialização se expandiu por vários países da Europa, como Bélgica, França, Alemanha, Itália e de outros continentes, como Estados Unidos, Japão. Esses países tornaram-se grandes potências capitalistas e disputaram o domínio de territórios na África e na Ásia e de mercados na América Latina. Essa revolução é caracterizada pelo desenvolvimento de novos materiais, fontes de energia e pela implantação de novos meios de transporte e de comunicação. O aço, por exemplo, passou a ser utilizado na produção de ferramentas, máquinas, trilhos, edifícios e pontes. A eletricidade passou a fornecer iluminação e a movimentar máquinas industriais, trens e bondes. Derivados do petróleo, como gasolina e o diesel, tornaram-se os principais combustíveis dos novos meios de transporte. A partir do século XIX, diversos países foram cortados por milhares de quilômetros de linhas férreas, por onde circulavam locomotivas a vapor, a diesel e elétricas. Entre os séculos XIX e XX, foram produzidos os primeiros aviões e automóveis modernos. Também foi nessa época que foram criados telégrafos, o telefone, o rádio, o cinema e a televisão. Desde meados do século XX, vem ocorrendo uma terceira revolução industrial. Nesse período, foram desenvolvidas novas tecnologias como a informática, a microeletrônica, a robótica e a engenharia genética.
A terceira revolução industrial é marcada pela substituição de vários trabalhos humanos por robôs, por novas formas de divisão do trabalho, pela intensidade da globalização e pela cultura digital, entre outros. No século XIX, os avanços tecnológicos da biotecnologia e da informática oferecem soluções para problemas graves como a fome e vários tipos de doenças que atormentam a humanidade. Porém, o desafio para resolver esses problemas depende mais de decisões políticas e éticas do que tecnologias disponíveis. Olá, hoje eu sou Isabela e hoje eu vou falar sobre os impactos da Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou muitas coisas em torno do homem, principalmente as relações que se tinham com o trabalho, com o tempo e entre si. Depois que aconteceu a Revolução Industrial, muitas pessoas saíram da zona rural para a zona urbana. Dessa forma, os agricultores passaram a ser operários e começaram assim a trabalhar. A própria relação com o tempo do homem mudou. Antigamente, o tempo se media basicamente sobre as coisas relacionadas à agricultura, as estações, a chuva e outras coisas, até mesmo as celebrações de missas e outros cultos. Isso basicamente era a noção de tempo que eles tinham. Mas isso mudou com a Revolução Industrial, porque com o nascimento principalmente da tecnologia, existia agora o relógio. E o horário dos trabalhadores, a hora que eles chegavam, que eles iam embora, que eles trabalhavam, era cronometrada. Com o capitalismo em ascensão, nasceu-se o termo do tempo é dinheiro, ou seja, todo o tempo era precioso. Quanto mais tempo um trabalhador dedicasse à fábrica, mais aquela fábrica iria produzir. Então, as condições do trabalho eram precárias. Muitas pessoas passavam, inclusive, jornadas de 15 horas no trabalho, diárias. Isso era uma condição extremamente horrível para aquelas pessoas que trabalhavam. Com as pessoas se deslocando dos centros em volta da cidade, da zona rural para a zona urbana, havia uma superlotação nas grandes cidades. Pessoas viviam nas ruas e muitas vezes passavam fome. Os operários não tinham uma situação melhor. Os antigos agricultores, agora operários, viviam na fábrica em condições completamente insalubres. Existia falta de higiene, existia uma carga extra muito pesada de trabalho e o salário era tão pouco que às vezes famílias inteiras tinham que trabalhar para garantir o seu sustento. E mesmo se você não se revoltasse, não quisesse seu trabalho, outras pessoas queriam esse trabalho para você. Então existiam poucos direitos trabalhistas, sempre havia mais pessoas para serem empregadas. Então as condições não eram das melhores. Aconteciam muitos acidentes no trabalho. As crianças e mulheres também trabalhavam na época, e entre os acidentes aconteciam também as doenças. As pessoas ficavam com doenças crônicas, muitas com problemas respiratórios, principalmente as mulheres e crianças. As crianças cresciam já na jornada de trabalho. Hoje em dia, o trabalho infantil é condenado por lei, mas naquela época não existiam direitos trabalhistas como há hoje. Crianças e mulheres recebiam inclusive menos para trabalhar a mesma quantidade de um homem adulto. Inclusive, as mulheres às vezes tinham jornada tripla de trabalho, porque além de trabalhar nas fábricas, elas tinham que cuidar do trabalho doméstico quando voltarem em casa e dos próprios filhos. Ou seja, era uma coisa exaustiva e desumana. E aquilo era o trabalho que existia nas fábricas durante a Revolução Industrial e toda a mudança que aconteceu no processo urbano. No fim do século XVIII, surgiram os primeiros movimentos operários. O que seriam esses movimentos operários? Cansados das jornadas exaustivas de trabalho, as condições insalubres que existiam na cidade, a falta de provisões para as famílias, as pessoas que trabalhavam nas fábricas começaram a se revoltar. E como elas se revoltaram? Muitas vezes incendiavam e destruíram todos os maquinários. Esse processo era chamado de ludismo.
por o trabalhador operário chamado Ned Blood, que foi um operário que supostamente destruiu as fábricas em revolta. Então, esses operários começavam a fazer esses atos como rebeldia para aquelas condições de trabalho que eles eram expostos. É claro, os trabalhadores que cometiam tais atos eram severamente punidos, mas mesmo assim eles se revoltaram. E a partir daí aconteceu um ponto muito importante para toda a história dos direitos trabalhistas, que foi a criação dos sindicatos. Isso ia mudar tudo a partir de agora. No século XIX, começaram a surgir os assim chamados sindicatos. Os trabalhadores se reuniam e, organizados, tinham mais poder. Começavam então a surgir as greves. As greves facilitavam muito a jornada de trabalho, pois sem trabalhadores, como é que as máquinas iam funcionar? O prejuízo era grande para os donos das fábricas. Então, as greves faziam com que os trabalhadores pudessem lutar por seus direitos, e eles começavam a exigir coisas, menos jornadas de trabalho, que eles conseguiam eventualmente graças aos seus direitos e suas lutas. Eles eram contra também o trabalho infantil, a jornada exaustiva de trabalho para as mulheres e outros direitos que eles tinham e exerciam depois de se reunirem em sindicatos. Os sindicatos garantiam algo que eles não tinham até então, a luta por direitos, e conseguir isso era uma vitória enorme para os trabalhadores da época. Os sindicatos eram tão poderosos que eles foram proibidos na Inglaterra do ano 1799 até o 1824. É importante lembrar aqui que o processo de industrialização gerou o processo de urbanização como consequência. Com as condições nas cidades agora e os empregos, muitas pessoas se mudavam da zona rural para a zona urbana e geravam uma explosão demográfica naqueles lugares. Para se ter uma ideia melhor desses números, eu vou passar os seguintes dados. Em 1801, haviam cerca de 23 cidades com mais de 100 mil pessoas. Nos anos de 1900, já haviam 135 cidades com mais de 100 mil pessoas. Uma diferença enorme, não é? Em pouco tempo. No início do século XIX, apenas Londres e Paris eram cidades que tinham mais de 500 mil de pessoas. No fim do mesmo século, já existiam mais de 19 cidades com esse número de pessoas. É uma mudança exorbitante. E, é claro, a cidade não estava em condições de conseguir adquirir toda aquela máxima população que de repente estava ali. Então, o que acontecia? Existiam bairros superlotados para a classe baixa, e esses bairros não tinham condições sanitárias de saúde. As pessoas viviam na rua, às vezes morriam de fome, janelas quebradas, ruas com esgoto a céu aberto. Não existiam as condições para as pessoas morarem ali. Não havia planejamento urbano. Existiam ruas estreitas, becos próximos uns aos outros. Era uma situação caótica. E como toda situação caótica entre aquela cidade, existiam muitas doenças. As pessoas morriam por causa disso. Também se pode imaginar que em tal situação existia uma criminalidade maior, mas também era nesses lugares que os movimentos surgiam, porque ali não tinha tanta vigilância como em outros lugares. Então era um lugar perfeito para as pessoas se reunirem sem medo de vigilância. E é o que acontecia. Principalmente a população pobre, oprimida, eram as que mais revoltavam com as situações na fábrica, porque elas que mais sofriam as consequências duras disso. Famílias inteiras muitas vezes trabalhavam naquelas fábricas, eram sujeitos a doenças e expostos a todas aquelas situações desumanas. E eram essas mesmas pessoas que poderiam depois, nos sindicatos, se reunirem para lutar contra essa opressão. É interessante, inclusive, usarmos o termo Revolução Industrial, pois revolução dá-se a ideia de começo e fim de um processo em que as pessoas se revoltam e lutam por mudanças. Se formos procurar o significado de revolução, acharemos que é uma mudança no poder político e na organização estrutural de uma sociedade, e também uma mudança nos campos científicos, econômicos e muitas vezes no comportamento humano. Isso tudo a gente consegue achar na Revolução Industrial, mas se procurarmos a definição, veremos que isso ocorre num tempo relativamente curto de tempo, e a gente não pode dizer que a Revolução Industrial ocorreu num período pequeno de tempo. Não
foi exatamente o processo que tem início e fim. A industrialização até hoje acontece. Apesar de existirem inovações tecnológicas na época, elas não pararam de ocorrer. Até hoje, cada vez mais se inventam novos processos tecnológicos e isso continua surgindo cada vez mais. Se vamos falar de industrialização, não podemos deixar de fora uma das principais consequências dessa industrialização, que é o impacto que isso causou no meio ambiente. Agora, por que isso é tão importante? Junto com criações impressionantes, como o telefone, o avião e o cinema, também surgiram os impactos que aquilo pode causar no meio ambiente. O número substancial de consumo e de produção causaram impactos que até hoje o mundo está lidando. Esse consumo desenfreado gerou impactos no ambiente negativos. A poluição enorme que ocorria principalmente durante o período industrial. Não se tinha na época a noção de que a matéria natural era finita. Então acontecia um consumo exagerado e uma produção maior ainda para manter toda aquela população. Hoje em dia, inclusive, com o grande número de pessoas que aumentaram no mundo, a produção industrial é indispensável. Se todas as fábricas parassem de produzir ou produzissem menos, provavelmente aconteceria mortes em massa por fome e outras coisas. Muitas coisas que não eram necessárias antes são necessárias agora para que nos mantermos. Mas naquela época o consumo era absurdo. E como não existia essa ciência de que isso poderia causar males aos seres humanos, muitos foram os impactos, e principalmente com a poluição do ar. É importante lembrar que quando existiam as fábricas e as chaminés, toda aquela poluição vinha para as pessoas, o que causava muitos problemas respiratórios. Devemos lembrar que em 1760, por volta dessa época, a principal fonte de energia era o carvão mineral, que polui muito. No século XIX surgiram os derivados do petróleo, que também não poluem menos, e tudo isso não era filtrado. E o que acontecia? Toda essa poluição, toda essa fumaça tóxica ia para as pessoas e acabavam o quê? Gerando doenças crônicas, doenças respiratórias que duravam e matavam muitas e muitas pessoas, não eram poucas. O ar das cidades, principalmente das cidades grandes, era completamente escuro de fumaça e muito poluído. Havia uma contaminação do ar, do solo e da água. Vale lembrar que não havia tratamento de esgoto, então as ruas eram poluídas, fediam e tinham ainda mais males e mais doenças, porque não existia nada para controlar aquilo, não existia a ideia de saneamento básico. Então muitas pessoas morreram, muitas pessoas muito morreram por causa disso. Hoje em dia existe o termo desenvolvimento sustentável. E o que seria esse desenvolvimento sustentável? Seria um desenvolvimento que não causa impactos tão exorbitantes à custa da natureza. As pessoas e as instituições hoje reconhecem o problema da produção em massa, o que isso gera ao meio ambiente, de poluições derivadas da fumaça, da queima de carbono no ar, do efeito estufa e outros males que acontecem graças a essa produção exorbitante em massa que nos resultou a Revolução Industrial. E há a preocupação com o planeta, que não existia há alguns séculos atrás. Então, faz-se urgente a procura por coisas que promovam o sustento dessa industrialização sem que cause tantos impactos negativos ao meio ambiente e, por fim, às pessoas como consequência. Já que no meio ambiente, hoje em dia, não suportaria um crescimento econômico irresponsável. Então, existem iniciativas hoje para suprir essa alta demanda de produtos que não cause tanto mal. Hoje, a conscientização sobre a redução da produção de resíduos do lixo, que acumulado pode gerar grandes problemas à saúde e ao próprio contaminação do solo e do meio ambiente. Então, hoje tem o termo reciclagem, que o lixo é reutilizado. Existe também a noção do uso responsável da água, de como é importante a água doce, hoje em dia, a água potável para os seres humanos e que ela é finita também. Existem inclusive os processos de dessalinização da água, em que a água salgada pode ser transformada em água potável.
Há também a implantação do uso de energias limpas e renováveis, como energia eólica, energia solar, entre outras, e outros meios ainda de desenvolvimento sustentável para que o mundo não acabe perdendo o que é mais importante para ele no final, que é a vida. A vida não só das pessoas, mas a vida de toda a natureza de modo geral. Então, podemos ver que houve muitos impactos na Revolução Industrial que não foram só positivos.